Bom, eu prefiro falar de números. Vamos falar de números. O que acontece? O tarifaço começou em agosto, me parece, no começo de agosto. Houve um aumento do PIB no Brasil por conta das antecipações de importação de alguns países que tinham acordo com o Brasil. E isso foi até comemorado na época. Agora nós estamos sofrendo o repique aí do tarifaço do Trump. Por quê? O próprio governo admite um aumento de 25% no número de pessoas de rua. Estudiosos falam que esse número pode chegar a 38%. Houve um aumento de recuperação judicial de 31% no Brasil nesse último período agora de julho para cá. Então, alguns números do Brasil têm se mostrado questionáveis ultimamente. O número de inadimplentes, por exemplo, é um número que tem sido questionado. E alguns outros números econômicos que são ruins para o Brasil. E alguns economistas atribuem isso ao tarifaço. Desde o começo que eu digo que não me convence o argumento de que o Eduardo Bolsonaro é responsável por isso e por aquilo, porque o governo tem uma máquina gigantesca para neutralizar a ação de qualquer indivíduo em qualquer nação do mundo, tratando diplomaticamente dos assuntos que são de interesse do país. Então eu sempre disse, o tarifaço é muito mais incompetência ou má vontade do governo do que a ação de uma ou duas pessoas que estejam nos Estados Unidos. Por quê? Se o governo usa a máquina devidamente, como deve usar, para o bem do brasileiro, o governo é capaz de reverter isso negociando qualquer assunto, como a China está fazendo. A China tem negociado e outros países, a Índia tem negociado. Então outros países estão buscando resolver o impasse com os americanos, porque o problema não é um problema só do Brasil. Vários países estão buscando seus interesses e o Brasil precisava disso. Graças a Deus o Brasil está dando passos nessa direção. Eu penso que isso para a saúde econômica do país é muito boa. Tomara que os representantes do Brasil que estão nos Estados Unidos consigam reverter isso. Mas é o Marco Rubio que vai negociar, que é o braço direito do Trump, que é o maior representante do conservadorismo no governo americano. Nada disso justifica, se houver boa vontade ao sentar à mesa de negociação, discutir os assuntos que precisam ser discutidos, dizer não para aquilo que deve ser dito não, mas dizer sim para aquilo que deve se dizer sim, porque é assim que negociação funciona. É assim que a diplomacia funciona, é conversando, chegando a acordos, a entendimentos e trazendo os benefícios que o país precisa, porque o país precisa. Eu sempre disse, por mais que a China se esforce para compensar o prejuízo do Brasil, como o Brasil compensou o prejuízo chinês lá no começo do ano, quando a China foi taxada antes dos brasileiros, então o Brasil compensou o mercado chinês, a China tem tentado compensar o mercado brasileiro, mas por mais que se tente, a perda de um mercado não é substituída por outro, simplesmente coloca no lugar. Então há elementos variáveis que influenciam nisso e essas variáveis são prejudiciais para nós. Eu prefiro, como dizia minha mãe, Elias, mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Mas o encontro de Lula e Leão 14, não quer comentar, coronel? Eu acho que não tem nada para comentar. Eu espero que tenha sido proveitoso do ponto de vista de confluência de pensamento, de chegar a acordos. Eu penso que as relações internacionais, Elias, elas são feitas de acordos de diplomacia. E nós temos que pensar o seguinte, o Papa Leão, em que pese seja um representante de uma grande religião, de um grande número de pessoas no mundo que são adeptos dessa religião, ele é também um chefe de Estado. Então, o comportamento dele é um comportamento diplomático. E eu penso que a diplomacia, ela é salutar em todos os campos do relacionamento humano. Sobre a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, com a saída do Barroso, ele disse que não quer um amigo. O Coronel Viveiro será um amigo ou não? Acredita no que Lula afirmou lá na Itália? Cara, vai ser uma pessoa, pela descrição do Lula, uma pessoa escolhida por meritocracia, né? Porque ele disse que não será amigo dele, que não será homem nem mulher, que não será preto nem branco, mas que será uma pessoa competente. Ou seja, meritocracia total. Ele não vai olhar raça, ele não vai olhar sexo, ele não vai olhar relacionamento, ele vai olhar competência. E isso joga por terra toda a doutrina que ele vem implantando desde que assumiu o governo pela primeira vez. De discriminar e de separar pessoas por sexo, separar pessoas por cor, separar pessoas por opções. Então,
Tomara que seja meritocracia realmente, mas eu duvido. Não vou falar que eu aposto não, porque vai ter alguém aí querendo apostar comigo. Então, eu duvido que isso aconteça. Eu duvido, eu acho que vai ser um amiguinho sim. E em que pese eu concordar com o Ceifas, que disse que votaram contra ele, votaram, mas foram os mesmos que estão hoje, por exemplo, o Toffoli, anulando as provas contra pessoas que confessaram crime na Lava Jato.